estávamos assistindo juntos o segundo tempo. E aí, né, Bernardo, a gente falava sobre o Musiala, que é um jogador que acho que encanta todo mundo, 19 anos, um garoto precoce do Bayern de Munique. Eu acho que tem tudo para ser realmente um excelente jogador de futebol e hoje já passa a ser, repito, com 19 anos, uma figura indiscutível na seleção alemã. Ele é titular e não há nenhuma contestação em relação a isso. Méritos aí do técnico alemão, que aliás foi quem o lançou no Bayern de Munique. Sobre o Sané. O Sané, ele de fato entrou muito bem no jogo e ele não é titular porque ele chegou se recuperando de lesão para a Copa do Mundo, mas eu tenho a impressão que no decorrer do Mundial, caso a Alemanha de fato confirme a sua classificação, como agora eu acredito, e ontem eu não apostava absolutamente nada em relação a isso e quero, inclusive, cumprimentar Flávio Prado, que foi ontem quem bancou aqui, que o Costa Rica venceria o Japão. Eu achei que não fosse acontecer isso, que a Costa Rica fosse, acho que o Japão fosse pelo menos empatar, o que deixaria a Alemanha até aquele momento lá do 1-0, numa situação, enfim, complicadíssima, fora, né? Pois é. Seriam 2 times com 4 pontos e ela até então com 0. Olha, um com 6, um com 4 e ela com 0 no momento do 1-0, né? E a outra coisa, o outro nome que eu queria destacar nesse time alemão, que o Bernardo também mencionou, é o Füllkrug. Porque, de fato, ele é um atacante rude, um atacante tosco. Mas, historicamente, a Alemanha aposta nesse tipo de jogador, leva pelo menos um com esse estilo, já levou para vários mundiais, né, Bernardo? A gente lembrava aqui do Rubrecht, em 82, que era um tanque, né? Um jogador de técnica para lá de precária, mas foi titular da seleção da Alemanha um bom tempo. Aliás, andou, inclusive, no ciclo anterior, até 4 anos atrás, como, inclusive, o técnico da seleção alemã da base, do Sub-20. Mas ele era um jogador... um cara de 1,90 m, muito durão, pesado e tal, mas a Alemanha, ela gosta disso, ela sempre tem um jogador com esse perfil no seu elenco, exatamente para esse tipo de situação em que ela vai jogar bola na área, ela vai acabar apostando nisso. E dessa vez não foi nenhum lance pelo alto, foi uma bola pelo chão muito bem tramada, por sinal, e ele finalizou bem, né? A gente tem que reconhecer isso. Vai ser um jogador para muitos segundos tempos, caso a Alemanha avance. Você sabe, só completando aqui, Pedro, o raciocínio em cima do que o Piperno falou, ele está certo quando ele fala do Rubrecht, né? Agora, toda vez que a Alemanha foi campeã, tinha um centroavante bom. Bom, você tinha, por exemplo, o Gerd Müller. Então, 54 era o Hahn, 74 o Gerd Müller. 90 tinha Klinsmann e Rudi Völler, né? Em 2014 tinha o Klose, né? Que é o maior artilheiro da história das Copas. Acho que, tecnicamente, o pior dentre esses que eu citei aí. O Klose? Sim. Mas se a gente pegar o Hahn, o Gerd Müller, o Völler e o Klinsmann, acho que ele é o menos técnico, né? Mas é o que mais marcou gol. Mas em elenco, a Alemanha sempre tem um cara, né? Assim, para isso, né? O Bierhoff teve. Bierhoff era bom jogador. Era bom centroavante. Foi artilheiro do Campeonato Italiano pela Udinese. Com o Ronaldo lá, inclusive, jogando. E aí, Bruno Prado, muito boa noite para você, a sua análise desse jogo, Espanha 1, Alemanha 1. Eu gostei do jogo, viu, Bruno? E tem até gente nas redes sociais já cravando, esse foi o melhor jogo da Copa até agora, tal, você concorda? E a sua análise do jogo, Bruno Prado? Foi um bom jogo, sim. Acho que o jogo que o Bernardo citou, França e Dinamarca, também foi muito bom. Acho que esses são os melhores, que são duelos entre times que podem estar em fases mais avançadas aí. Alemanha e Espanha, o sorteio foi assim, a Alemanha não era cabeça de chave, mas é um jogo que podia acontecer em quartas de final, até em semifinal, já aconteceu recentemente em semifinal de Copa do Mundo, foi final de Euro também, já faz um tempo, né? 2008 já faz um tempo, mas ainda dá para dizer que numa história, numa linha do tempo longa aí, é até recente. Então, a Espanha é uma seleção muito boa, né? A Espanha é uma seleção que coletivamente é muito boa. O jogo de toque de bola, de posse de bola, de controlar pela posse, pela ocupação de espaço, acho que a Espanha está mais ajustada para fazer o que a Alemanha. A Alemanha
ela tem esse estilo também, ela tenta jogar dessa maneira. Contra o Japão até, de certo modo, funcionou até certa parte do jogo. E hoje, quando ela tentou disputar com a Espanha dessa maneira, ela não conseguiu. Aí depois foi levando para um jogo mais físico, mais intenso, de tentar pressionar quem tem a bola, de tentar roubar e acelerar. E aí a Alemanha foi crescendo no jogo. A Espanha fez 1-0 merecidamente. Depois, quando toma um empate, já era um outro jogo. O jogo já com o Füllkrug na área, já com o Sané. O Sané acho que foi fundamental mesmo para o empate da Alemanha, porque é um jogador que dribla, que quebra a defesa, que a jogada que ele fez, né, vai cortando da direita para o meio, abre espaços, ele é muito bom. Como o Piperno falou, ele só não é titular porque ele estava machucado, nem estava à disposição contra o Japão, e também acredito que vai virar titular, talvez já no terceiro jogo, se tiver condição física, é possível que ele já seja titular no próximo jogo contra a Costa Rica. Pode ser. Pode ser. Sim, ele é muito bom jogador. O Musiala também eu gosto bastante, também é um cara que você vê que tem um potencial gigantesco, mas foi uma boa partida, sim. Concordo também que a saída do Gavi atrapalhou bastante a Espanha. A Espanha perdeu um dos jogadores que dita o ritmo, que faz com que o jogo da Espanha saia naturalmente. Ele e Pedro, os dois garotos são muito bons. Com o Koke ficou um meio campo mais comum, né? Um meio campo em que a Alemanha conseguiu até levar vantagem nas disputas ali no setor. Então, um bom jogo. Gosto mais do time da Espanha do que do time da Alemanha. Acho que o time da Espanha é um time mais bem ajustado pelo seu treinador, que tem mais tempo de trabalho, que o Hans Flick. É um time que tem muito talento, mas falta... falar isso de um time que fez 7 gols no primeiro jogo, mas falta também um grande atacante ali, né? Falta... hoje o Dani Olmo até fez boa partida, mas falta um cara para definir os jogos. A Espanha ela vai ter posse de bola maior que seu adversário em quase todos os jogos, porque ela propõe esse tipo de jogo. Mas em jogos equilibrados assim, falta ser um pouco mais letal. Isso a Espanha pode sofrer num confronto decisivo de Copa do Mundo. Mas falando de Espanha 1, Alemanha 1, e aí? Essa situação da Alemanha, será que se classifica? Como é que chega a Alemanha para a última rodada desse grupo E que está embolado, hein? Piperno, Bernardo e Bruno. Eu acho que se classifica, acho que a Espanha perdeu uma grande oportunidade de eliminar uma gigante. E veja, eu sempre falo isso sobre Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo não necessariamente vence a melhor seleção do mundo, vence a melhor seleção naquele período ali, né? E vou ainda mais longe, vence a melhor seleção a partir do mata-mata. E aí tem uma série de fatores, né? Que vão ao encontro disso aí, por exemplo, emparceramento, lesão, tem uma série de coisas, muda tudo no mata-mata, né? Então, por exemplo, se a Alemanha se classifica em segundo lugar, eu acho que vai se classificar, ela cai no lado, em tese, mais fácil da Copa do Mundo. Um chaveamento mais simples, em tese, da Copa do Mundo. Então ela fugiria, pelo que a gente vai vendo, a tendência, né, da Copa do Mundo, vai escapando de Brasil, de França, né? Argentina e França podem se matar já nas oitavas. Quem passar em segundo tem uma imensa chance de pegar o Marrocos. Porque a Croácia, que hoje é líder do grupo, vai ter um jogo difícil contra a Bélgica. Aliás, a Alemanha pegou o Marrocos em 1986 e suou sangue para vencer por 1-0 o gol do Matheus. O Marrocos, o técnico brasileiro João Faria, virou uma celebridade lá, inclusive está enterrado em Rabat. O Marrocos se classificou, só voltando, né? Se classificou num grupo que tinha Portugal, Polônia e Inglaterra. Ele se classificou para jogar contra a Alemanha. Passou em primeiro no grupo. Pegou o segundo grupo que era a Alemanha, e perdeu por 1-0, vendendo carinho, com um gol no finalzinho ali no Matheus. Mas eu acho que a Alemanha vai se classificar, né? Vai pegar aí aquele que seria para mim o saco de pancadas desse grupo, e mais cedo, né? Ainda mais cedo hoje, a gente viu que a história não é bem assim, é a Costa Rica. A Costa Rica ainda com chance de classificação para a segunda fase. Pode surpreender, mas eu acho que a Alemanha, assim, eu acho importante a gente... não só analisar os resultados, mas o desempenho da Alemanha na Copa do Mundo até aqui. E dos 4 tempos que a Alemanha jogou, em 3 ela foi muito bem. Mesmo no segundo tempo contra o Japão. Perdeu oportunidades, vencia por 1-0 e perdeu oportunidades. O Gonda, lá, o goleiro do Japão, pegou absolutamente tudo. Me lembro que o Musiala e o Goretzka perderam gols que eles não costumam perder. Jogadores dessa categoria não costumam perder. Então eu acho que a Alemanha se classifica. E, de repente, a Espanha vai ter mais dificuldade contra o Japão do que a Alemanha contra a Costa Rica. Porque o time do Japão é melhor do que o da Costa Rica, apesar do resultado de hoje.
E para você, Bruno Prados, a Alemanha é favorita para se classificar ou você acha que a eliminação ainda é provável para a seleção da Alemanha? Eu acho que vai classificar sim. Acho que ela vence a Costa Rica, aí tem o Espanha e Japão. Né? Se o Japão empatar, a Alemanha ganhar, ficam os dois com 4 pontos. Mas eu acho que o cenário mais provável é uma vitória da Espanha e uma vitória da Alemanha e os dois passam. A Espanha passaria em primeiro, a Alemanha em segundo. Então, eu acredito que sim, acho que a Alemanha vai passar. A Alemanha é uma seleção que tem os seus problemas, né? Eu acho que o Brasil é melhor que a Alemanha, a França é melhor, a Espanha é melhor, mas é uma boa seleção. Não acho que a Alemanha fez um jogo ruim contra o Japão, pelo menos até uma parte do segundo tempo. Depois que tomou um empate, se perdeu completamente, mas era um jogo para ter liquidado. A Alemanha teve futebol suficiente para fazer 2-0, pelo menos, no Japão, e não conseguiu. Aí, claro, foi incompetência da seleção alemã, mas pelo que jogou até agora, acho que ela tem tudo para passar. Vencer a Costa Rica e passar, não acho que é uma seleção que está... não acho que é uma candidata natural ao título. Claro que uma Alemanha você sempre tem um respeito ali, mas é uma seleção que deve passar de fase. Fica agora essa pergunta para o nosso Fábio Piperno. E aí, Piperno, como é que chega a Alemanha para esse último jogo, para essa última rodada da fase de grupos? Você acha que a Alemanha tem condições de classificar ou está bem ameaçada, Piperno? Pedro, a gente falava de algumas Copas do Mundo aí do passado, especialmente 82, 86, eu acho que a Alemanha passa, porque eu acho que a Alemanha vai vencer a Costa Rica. Ela faz 0-0, 4 pontos. A Espanha não perde para o Japão. O máximo que pode acontecer, o Japão vai arrancar suando lá um empate, aí vai para o saldo de gols. E a Alemanha, eu acho que faz aí 2, 3 gols de diferença da Costa Rica e avança. E eu me lembro, por exemplo, da Copa de 82, quando a Alemanha perdeu de forma inacreditável para a Argélia. Passou, depois fez o jogo da vergonha lá com a Áustria, passou do tranco, foi se arrastando, chegou à final da Copa. Aí, em 86, também não era lá uma grande Alemanha, o Bernardo até citou esse jogo contra o Marrocos nas oitavas, duro para a bufa, a Alemanha acha... Tomou pancada na Dinamarca, né? Perdeu para a Dinamarca na primeira fase, o grupo tinha Uruguai, Escócia, um grupo meio chato, a Alemanha passou sem muito brilho, aí cruza com o Marrocos e ganha no finalzinho lá, com praticamente a última bola do jogo. E passou com uma vitória de 1-0 e avançou. Então, veja, para aumentar a coincidência, a Alemanha ficando em segundo tem uma imensa chance de pegar o Marrocos de novo. Olha só que, por exemplo, o Marrocos está jogando bem. Mostrou que é uma seleção competitiva. Já enfrentou 2 grandões. Pegou o vice-campeão do mundo e o terceiro colocado na última Copa. E não perdeu, fez 4 pontos. Belíssima campanha. Assim, Alemanha e Marrocos em oitavas, eu ainda colocaria, né, todo o seu salário, Pedro, na seleção alemã. E eu acho que eu ganharia uma bela grana. Eu acho que, assim, a Alemanha... Não vai ter retorno nenhum, porque, ó... a Alemanha... Se colocar meu salário assim, lá, não vai ganhar nada. Eu acho que a Alemanha classifica e avança, e ela passa, porque vai ter uma grande chance de avançar. Vai de Bob. E ela vai crescer. Vai de Bob.com para você, viu, Piperno? Agora, voltando a conversar com o nosso Giovanni Chacon, está de volta. E aí, Chacon, você acha que a Alemanha chega em condições de avançar na última rodada? Um grupo bem embolado, né? Com a vitória hoje da Costa Rica para cima do Japão. Agora esse empate. E aí, Giovanni Chacon? E esse empate de hoje, né, aqui no Al Bayt Stadium, foi possível exatamente, que eu digo possível para a Alemanha não se complicar, né, nesse grupo ainda mais, foi possível graças à derrota do Japão. Agora, eu tô com o Piperno, viu? Eu pegaria todo o seu salário, Pedro, colocaria aqui no vaidebob.com na classificação da Alemanha, viu, na última rodada. Ainda acredito que Espanha e Alemanha se classifiquem para a próxima fase. Claro que a Alemanha precisa melhorar o seu desempenho em campo. Hoje melhorou em relação à partida contra o Japão numa totalidade, porque o primeiro tempo contra o Japão foi massacrante, o segundo tempo caiu mesmo de produção a seleção alemã. Aqui não, aqui teve mais finalizações, teve 2 dígitos de finalizações, né, a seleção alemã. Tem um pouco de nervosismo, então o Musiala, falava muito bem o Bernardo, sobre uma oportunidade que teve cara a cara e acabou desperdiçando, mas para frente o Gnabry também acabou desperdiçando, o Sané
também, no segundo tempo, um cara a cara que ele quis driblar o goleiro para depois rolar para trás, poderia ter batido direto. Então, chances que acabaram sendo desperdiçadas pela seleção alemã nessa partida, poderia ter saído com uma vitória. Mas também destaco, nessa partida de hoje, a ótima saída de bola da seleção espanhola, sempre com alguém ali próximo da bola para receber o passe, para não ficar apertado na marcação o jogador espanhol. E pelo contrário, quando perde a bola a Espanha, ela faz uma pressão muito rápida, né? A pressão pós-perda de bola. E vai muito bem, o time do Luiz Henrique vai muito bem nisso. Como eu falava, no pré-jogo dessa partida, né? Antes dessa partida começar, no nosso glorioso bate-pronto, né? Especial da Copa, a gente, pelo menos eu vejo dessa forma, a seleção espanhola amadurecendo muito rápido, tem uma média de idade aí de 26 anos, mas com vários jogadores jovens como titulares, Gavi, Pedri, e aí entra Nico. Já já a gente volta para conversar com o nosso Giovanni Chacon. Mas, gente, se liga só nessa situação do grupo E, grupo de Espanha, de Alemanha. A Espanha, com esse empate, lidera o grupo, 4 pontos. Aí vem Japão, 3 pontos. Japão que venceu a Alemanha de virada no primeiro jogo, né? Costa Rica, que hoje derrotou o Japão, 3 pontos. E a Alemanha na lanterna com apenas 1 ponto. Pode acontecer, eu acho que vai ser muito difícil, mas pode acontecer de, por exemplo, Japão e Costa Rica vencerem Espanha e Alemanha. E se isso acontecer, Espanha e Alemanha vão ficar de fora da fase mata-mata. Você é o Mr. Uruca dessa Não, mas aí que tá. Eu acho que a Costa Rica não vai vencer porque o time é fraco. Mas assim, é uma possibilidade. Ô Pedro, isso aconteceu na Copa de 2002. Tinha um grupo em 2002 que era Portugal, Polônia, Coreia e Estados Unidos. Todo mundo falava, não, Polônia e Portugal vão se classificar e tal. No final das contas, avançaram Coreia e Estados Unidos. Não, tudo bem, Bernardo, mas olha o tamanho da Alemanha e Espanha tudo bem. comparado a Portugal. Costa Rica, eu acho, já falei aqui, eu acho que a Alemanha se classifica e a Espanha também. Acho que as duas equipes vão avançar. Não haverá, mas tem precedente da história das Copas. Tem aquele precedente da Costa Rica se classificando no grupo da morte na Copa do Mundo do Brasil. A Alemanha perdendo para a Coreia na última rodada da Copa passada. E para a Alemanha, gente, esse negócio de perder jogo na primeira fase, isso nunca foi problema para a Alemanha. Em 54, a Alemanha foi campeã mundial tomando de 8 da Hungria na primeira fase. Em 74, ela entrega um jogo de propósito para a Alemanha Oriental, lá com o gol do Sparwasser, né, para escapar da Holanda na segunda fase, e é campeã do mundo. Em 82, perdeu para a Argélia, uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo, foi finalista. Acontece, assim, eu repito aqui, eu prefiro olhar para o desempenho e para potencial técnico que esse time tem do que... para mim foi um acidente a vitória do Japão. Não consigo achar que aquela vitória foi assim, não, o Japão botou a Alemanha no bolso. Concordo com o Bruno, a Alemanha jogou para ganhar a partida, né? E eu acho que o Hansi Flick tem mexido bem no time. Ele é bom. Ele é bom técnico, diferentemente do que fez o Luiz Henrique hoje. O Luiz Henrique hoje, acho que não dá para desvincular o Luiz Henrique do empate que a Espanha sofre e poderia ter tomado a virada. Não dá, assim, o Luiz Henrique hoje foi mal, e repito, acho o Luiz Henrique um bom técnico, acho o melhor dos 32 que estão no Catar, mas é impossível dissociar o que fez o Luiz Henrique nas alterações daquilo que a Alemanha mostrou nos últimos 20 minutos de jogo, enfim, poderia ter virado tranquilamente o placar. A Alemanha está na lanterna do grupo e é basicamente isso que eu falei, né? Tipo assim, eu acho difícil, mas pode acontecer. E aí é que tá, o empate de hoje, também a vitória da Costa Rica para cima do Japão, deixou tudo em aberto, tipo assim, não tem ninguém garantido na próxima fase. Então, basicamente, Espanha e Alemanha, que são as duas seleções favoritas nesse grupo, vão ter que fazer a sua parte. Se quiserem garantir classificação mesmo, sem depender dos outros. Até agora, só faltam 2 grupos aí para terminar a segunda rodada, os grupos G e H. Só a França está classificada e só Catar e Canadá estão eliminados. Tem um equilíbrio aí, né? Então já foram, só 8 seleções ainda não jogaram, já 24 já jogaram pela segunda rodada, só uma classificou e 2 eliminadas. Então os jogos têm sido equilibrados, tem algumas goleadas, claro, mas tem um equilíbrio aí no futebol. O futebol de seleções, eu já falei isso várias vezes, ele equilibrou muito nos últimos anos por causa da globalização.
O futebol de clubes distanciou um nicho ali de 10, 15 clubes europeus, ficaram muito distantes do mundo, não só dos outros continentes, mas dos europeus ali também, dentro da Europa mesmo. E seleções, o negócio ficou mais apertado, né? Hoje não dá para dizer que só tem 2, 3 candidatos ao título. Até você pode dizer esses 2, 3 são melhores, mas a diferença não é tão grande em relação a algumas outras seleções médias, por exemplo.